Eu queria trazer aqui um tema para a gente poder falar sobre, e é um tema que me deu, enfim, me chamou bastante atenção nessas últimas semanas e que eu tô para falar há algum tempo, que é sobre o fenômeno das crianças coach, né? A gente viu viralizar nas redes sociais vários vídeos de crianças dando dicas de investimento, né? Falando sobre valorização do próprio tempo, sobre mentalidade de Android, de iPhone e coisas que são, enfim, né? Realmente bastante complexas. E a gente viu também, né? Muita polêmica em torno disso, justamente porque são crianças gravando podcast de mentira numa sala com uma decoração padronizada, falando atrocidades, né? E aí a pergunta que fica é: cadê os pais dessas crianças? Em primeiro lugar, né? Cadê? Onde é que está? Alô, Conselho Tutelar. Mas, em segundo lugar, na verdade, eu queria que a gente assistisse a alguns vídeos e, para além da gente só a gente só ficar absurdado com essa situação, entender um pouco mais, né? Por que que hoje a gente está vendo a proliferação do fenômeno da criança coach? Vamos lá, então? Porque eu acho que isso é um tema que diz respeito também a um processo político importante. Então, vamos analisar o que é a criança coach, o que ela está fazendo, quem é ela e vamos que vamos. Ó, aqui a gente tem vários vídeos, né? Cortes do milhão. Né? Cortes do milhão. Vamos ver, então, os cortes do milhão com os jovens que parecem estar nos 15 menos. Tudo bem? 16 menos, enfim. Vamos lá. Eu vou mudar quando eu tiver um iPhone 15 Pro Max. Tiver meu quarto dos sonhos, com a minha cadeira dos sonhos. E até hoje, eu não tenho iPhone 15 Pro Max. Eu não tenho quarto, aquele dos sonhos, assim. Se eu tivesse esperado, até hoje eu não teria começado. Então eu sempre falo, comece das condições que você tem, até que você tenha condições melhores pra fazer melhor ainda. Eu falava assim, ó, eu só vou mudar quando eu tiver um iPhone 15. Ó, isso daí é uma lavagem cerebral sinistra, tá? Sinistra. Ambiência, era o que tava me travando muito. Então, tipo assim, eu comecei a fazer coisas que eu nem imaginava que eu iria fazer. Comecei a andar com pessoas que eu falava assim, pô. E eu não era eu mesmo. Eu encaixava eu colocava uma máscara que não era minha, entendeu? E aí, cara, eu achava que dava pra conciliar as duas coisas ao mesmo tempo. E porque eu tava postando Que coisas? por dia, por exemplo, na conta de desenvolvimento pessoal. Tava postando um vídeo por dia, e aí eu achava que isso daí era o suficiente. Que eu já tava fazendo bom ali. E aí eu tava naquela ambiência Postando quanto? Um vídeo por dia? um tempo. E porque eu tava postando um vídeo por dia, por exemplo, na conta de desenvolvimento pessoal. Tava postando um vídeo por dia, e aí eu achava Conta que isso de daí era o desenvolvimento suficiente. pessoal. Eu já tava fazendo bom ali. E aí eu tava naquela ambiência horrível, e aí meus amigos me zoavam, tava um monte de merda, mas eu relevava, eu colocava uma máscara e, tipo, eu ria de mim mesmo junto com os caras, sabe? E aí, quando eu entrei pela casa, Famoso bullying. comecei a ter uma ambiência muito boa, uma ambiência que me colocava pra frente. E aí eu vi que uma dor no meu público, que era o marketing digital, eu falei, pô, por Que é chegar na galera e você só quer ter um amigo que diz... Pô. Você anda com uma galera que você fala... que eu não crio outra conta só especificadamente pra isso? Pra não misturar esses dois nichos, né? Eu fui lá e criei outra conta, tá dando muito certo. Faz 2 meses e poucos dias aí que ela já tá criada, já tá com 27 mil seguidores. Então, é algo aí que tá dando resultado e tô transbordando pra vida de muitas pessoas. O que tava me travando? Cara, que doideira, né? Porra, que doideira. Além de eu não ter nenhum amigo que me diz... Pô. Né? Olha aqui, cortes capitalista. Quando eu comecei no mercado, se tivessem 20 pessoas que tivessem faturado R$1 milhão, era muito. 20, 30 pessoas era muito. Hoje você tem centenas e centenas de pessoas que faturaram muito, né? Milhões. Então, naturalmente, o mercado ele muda por si só, né? Ele vai sofisticando. E aí eu percebo hoje, cara, que se você não tem uma loja muito bem estruturada, né? Um conteúdo no Instagram, no Facebook, você desenvolveu um mínimo branding que seja, né? Ter uma harmonia de cores na loja, fazer uma seleção de produtos boa, né? Seja para um determinado nicho ou não, isso tudo influencia muito bem, sabe? E uma coisa que eu vejo bastante que tá acontecendo agora no mercado é a internacionalização da operação. Então você vender em mais de um país, né? Seja Latam, seja Europa, Estados Unidos. Estados Unidos, por exemplo, é um país muito concorrido. Onde que fica Latam? Alguém pode me dizer? Ah, deve ser... se ele estiver falando Latam, vai ser Latin America.
né? Eu espero que tenha sido... Eu acho que seria mais... seria melhor se fosse uma confusão entre o nome da empresa Latam do que falar Latin America, né? Porque, nossa, Latin America é sacanagem. Comparado com o Brasil. Não, logo América Latina, né? É isso que é foda. Tipo, você falar Europa, Estados Unidos, Inglaterra, aí na nossa atribuição, você fala Latin America, tá? Pô, nem fudendo. Não pode ser isso. Primeiro comentário, me ajuda. Vende muito mais, mas é muito mais concorrido. Só que a galera tem muito poder de compra, cara. Então, por exemplo, eu já vendi lá nos Estados Unidos um sabão para as pessoas mais velhas, que você passa assim no cabelo, aí o cabelo do cara tá branco, aí vai passando e escurecendo. Acho que eu cheguei... Caralho. É um sabão carvão. Imagina. Ele botou só... Fez uma camadinha ali de gelatina de detergente em volta do carvão. Imagina, a pessoa passa ali e vai pintando o cabelo enquanto passa o sabão. Foda, tá? Porra, muito foda. Febo preto. Sim. Sim. Tem um sabonete da Febo que é roxo. Tem gente que vai lá, que lê um monte de livro, estuda, mas não aplica nada. Mas eu vejo que tem gente que vai lá, não, que beleza, tem que fazer, tá motivado, faz, só que o cara faz, não estuda, não procura melhorar, aí dá errado e ele pensa, não deu certo aqui, mas o cara não foi atrás de melhorar, então tem que balancear, vai lá, estuda, aprende um pouco e se aplica. Um pouco de estudo, um pouco de batata. Aí você estuda mais um pouco e aplica. Não adianta só aplicar porque você não vai melhorar, vai estar ruim. Não adianta só estudar porque você não sai do lugar também, né? Tem gente que vai lá. Cara, é muito louco, né? Eu acho muito louco porque essa forma de lógica, né? Essa forma de raciocínio, ela é muito neoliberal. Ela é, tipo, muito a ideologia que eu quero dizer, né? Quando eu tô me referindo a essa dinâmica ideológica como neoliberal, isso não é um adjetivo num sentido pejorativo, né? É uma constatação, objetivamente vendo, né? Você fala o tempo todo pra dizer é importante fazer, hein? E é importante estudar. Ó que revelação. Fazer um teste assim pra ver calculadora de quanto valorizou. 390 mil %. Não, né? Tem um nome, né? Chama, né? Pirâmide. Investir nunca vai te deixar rico. A não ser que você tenha começado com 11 anos, vai se tornar rico com 80, tá ligado? 70 anos, que foi o caso do Buffett. Ele ficou muito, muito, muito rico mesmo quando ele tinha, tipo, 60, né? Que foi quando ele ficou bilionário, se eu não me engano. Mas, então, tipo assim, caso você queira começar a ganhar dinheiro um pouco mais rápido, o ideal é que você vá empreender, ou vai trabalhar mesmo. Você empreender. Empreender não é pra todo mundo. É trabalho demais, é estresse demais. Empreender não é pra todo mundo, mas pra quem pode empreender, ou pra quem quer fazer um teste, ou pra quem quer mesmo trabalhar mesmo em uma outra empresa, foca nisso quando pra ganhar dinheiro. Pô, mas é pra empreender, é pra trabalhar, é pra fazer o teste numa outra empresa, é pra eu empreender na outra empresa? É isso? Porque investir é pra rentabilizar o dinheiro que você já tem, não é pra fazer mais dinheiro. O negócio que eu sempre falo é, o dinheiro que eu ganhei todo foi por causa dos meus empreendimentos. Foi por causa da minha empresa, daqui, de tudo. Então, tipo, eu tava fazendo umas contas esses dias, o meu patrimônio cresceu. Quando eu coloquei na minha empresa, o que eu coloquei na Kid, o investimento inicial foi de R$250. Foi uma ring light que eu comprei, baratinha assim, nada a ver. Essa ring light de 250... Uma ring light de R$250 é barato? Esse é o preço de uma ring light? Achei que era mais barato. Cacete! Ó, aqui, enfim, deve ser uma ring light descartável, né? Porque tem uma aqui que custa R$22. R$22. Então, assim, sei lá, né? É porque ele falou nenhuma meio nada a ver, né? Foi uma ring light que eu comprei, baratinha assim, nada a ver. Essa ring light de... Baratinha assim, nada a ver. R$250. R$250, eu fui fazer um teste assim pra ver calculadora de quanto valorizou. 390 mil %. Será que ele quis dizer 390 vezes? Será que foi isso que ele quis dizer? Porque, moleque, vamos ver se eu consigo fazer essa conta, né? Porque eu sou um imbecil da matemática. Vamos ver, 390 mil. O investimento dele, aparentemente, passou pra R$975 mil. Mas é foda, né? Porque não foi o investimento
Enfim, tem outros investimentos nesse processo, né? Não é só a ring light, não é só o que você compra, né? Investimento na bolsa que dá isso. Então, tipo assim, nem Magazine Luiza, que deu tipo 90 mil %, não vai dar 390 mil %. Essa ring light de 250 reais. E chegamos à conclusão, né, de que, no final das contas, quem cria o valor é o trabalho, né? Quem cria o valor é o trabalho, porque se ele comprou a ring light pra supostamente fazer vídeos e ganhou muito dinheiro assim, né, foi o trabalho que viabilizou esse processo e não um investimento. Olha só, né? Que loucura, que loucura. Mas enfim, vamos ver mais um aqui. Empreender me dá muito dinheiro. Investir só rentabiliza o dinheiro que eu já tenho. Então a ideia é que empreender significa essa ideia tem relação com o trabalho, né? Investir que seria unicamente de comprar ações na bolsa ou alguma coisa assim. Como eu sempre, tipo assim, nenhum investimento, eu fiz umas contas há um tempo atrás. O primeiro investimento que eu fiz na minha empresa, eu não contei reinvestimento, eu contei o primeiro investimento que eu fiz e pô, me trouxe um retorno em questão de um ano de 390. Não, aí é manjado, né? Não foi o investimento que você fez, né, jovem? Não foi o investimento, foi o seu trabalho que fez isso, né? Porque se eu comprar uma ring light, né, de 250 reais e ficar olhando pra ela, né, ficar ali observando e esperando ela gerar investimento, eu vou ficar lá esperando ela gerar investimento, né? Então, foi o trabalho. Mas, né, acho que já deu pra ter uma ideia de uma centralidade, né, desse discurso que aparece aqui. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Alguns apontamentos nesse sentido, né? Eu acho que não é uma coincidência que a gente veja a proliferação do fenômeno da criança coach, do kid investidor, ou qualquer coisa que o valha, nesse exato momento histórico em que a gente está vendo isso, né? Quando vocês... se vocês um dia pegarem para ver outros vídeos, ou mesmo desses daí que a gente assistiu, a gente começa a perceber a presença de um certo discurso, que é um discurso que vai ajudar a fortalecer a racionalidade e a gramática neoliberal, né? O que seria essa racionalidade ou essa gramática, né? É uma forma em como o discurso dominante vai se estruturar para poder garantir essa continuidade dessa forma de gestão do capitalismo, né? Então, é um discurso que é muito pautado por uma mudança muito considerável dentro da organização da classe trabalhadora, né? Mas que está diretamente relacionado a um processo de precarização do trabalho, de desvalorização da força de trabalho. Mas que é essa ideia que começou a se tornar dominante e hegemônica, que é a lógica do desenvolvimento pessoal, do resultado, né? Então, acho que hoje em dia a gente pode observar o quanto essa noção de meta, de eficiência, de gestão, são elementos que compõem essa gramática, que compõem esse discurso dominante. No pronunciamento que o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, fez no dia 27 de novembro, por exemplo, ele falou a palavra eficiência 4 vezes. Ele falou a palavra gestão algumas vezes. Então tem essa noção, né, de que esse discurso hoje, que constitui essa forma de expressão do capitalismo, está muito pautada por esses momentos, assim. Então, acho que é importante a gente notar, perceber esse tipo de manifestação, porque ele nos diz uma coisa, né? Ele nos revela alguma coisa. Ele nos revela que cada vez mais essa linguagem que visa preservar o capital privado, valorizá-lo, é uma linguagem que está sendo exportada de maneira cada vez mais acentuada para várias outras dinâmicas que envolvem as relações sociais e a vida como um todo. Então, o que isso significa, né? Isso significa que você tem uma normalização, você tem uma naturalização dessa forma de linguagem, dessa forma de existência, e que vai moldar a maneira de como os sujeitos vivem e constroem um mundo, né? Então, como que isso aparece, né? Isso aparece, por exemplo, nessa própria ideia de que você tem um reforço muito grande a uma certa posição econômica que esse sujeito, que essa pessoa vai passar a ocupar, né? Então, num cenário em que a gente vê uma degradação cada vez maior das antigas estruturas da classe trabalhadora, né, no seu sentido coletivo, então a gente está falando de uma
de um enfraquecimento dos sindicatos, de um enfraquecimento do programa político revolucionário ali nos anos 90 e a sua retomada só muitos anos mais tarde, etc, etc, você tem cada vez mais um ataque à estabilidade da classe trabalhadora, um ataque ao processo também de reconhecimento do trabalhador enquanto um trabalhador, né? Tudo isso visando promover uma desvalorização ainda maior da força de trabalho. Porque quando a gente olha para o quanto o salário mínimo não tem crescido realmente, né? Apesar da gente ver, teve aumento real de salário mínimo nesse último período, de R$18, né? Enquanto isso, o custo de vida não para de aumentar. Um saco de arroz custa 25, o café custa 20 e por aí vai. Então você tem um aumento concreto do custo de vida das pessoas. E isso junto com isso, né, existe toda uma relação que a gente está acompanhando desde 2017, né, com a implementação da reforma trabalhista, mais um processo que vem anteriormente em relação a isso, que é a precarização dessa força de trabalho, né, que é a desvalorização dessa força de trabalho, o que faz com que esse discurso do empreendedorismo ganhe muita força. Porque nesse cenário, as pessoas estão visando estão procurando esse lugar do empreendedor, esse lugar que vai lançar essa pessoa para uma condição melhor de vida, porque a realidade do trabalho que a cerca é cada vez pior, né? É cada vez pior. Então, acho que você acaba fortalecendo também um discurso e uma prática política que visa produzir essa normalização do empreendedorismo. E qual que é essa normalização do empreendedorismo, né? Não é só você ter o trabalho, ter uma lojinha, ou ter não sei o quê. Mas a grande questão, a questão central, é que as pessoas estão sendo submetidas a essa lógica, primeiro, porque elas muitas vezes não têm outra opção, porque elas não conseguem ter uma segurança de trabalho, não conseguem ter uma segurança empregatícia, alguma coisa assim. E elas também estão sendo inseridas nessa dinâmica do fortalecimento do empreendedorismo, dessa iniciativa individual, porque está se tornando porque é uma maneira de você naturalizar a precarização do trabalho, né? Porque se houvesse um incentivo concreto ao pequeno, ao médio empreendedor, de maneira que isso pudesse representar um avanço na economia política de fato, né? Então a gente está falando de políticas públicas que possam alavancar esse processo. Não é isso que acontece na realidade, né? Na realidade, o que a gente vê é uma oneração muito grande dos pequenos e médios empreendedores, sob a forma de grandes tributos, sobre, né, o pagamento muito grande proporcionalmente de impostos, a falta de acesso à matéria-prima, a falta de acesso à energia, a falta de acesso a programas de financiamentos que sejam concretos, né? Que possam ajudar a elevar essa capacidade, como, por exemplo, a taxação de rendimentos de capital, de grandes fortunas ou de outras políticas que visem dar essa possibilidade de crédito, de financiamento, qualquer coisa do gênero. Então, o que a gente está vendo é uma lógica de empreendedorismo que está sendo articulada em torno muito mais desse fomento ideológico, né? Então, o que é o empreendedor? É como o moleque ali falou, né? Empreender não é para todo mundo. Empreender é só para uma camada muito destacada da sociedade que vai correr o risco, né? Que vai trabalhar muito, que vai gerar valor, que vai estar ali sendo alguém útil para a sociedade, que vai estar gerando utilidade para si mesmo, né? Porque muitos desses discursos que as crianças, que os kids investidores falam, né? É essa ideia de, não, a fórmula de Bhaskara é uma merda porque não serve para nada, né? Porque não tem serventia. Mas qual que onde que tá o pulo do gato nesse discurso? É perceber que ele vem sendo colocado como um discurso hegemônico, de maneira cada vez mais acentuada, sobre a juventude. Sobre a juventude. Então, acho que é um projeto, né? É uma articulação da economia política que a gente está observando, que visa exatamente produzir a naturalização dessa ideia desse empreendedorismo liberal, desse empreendedorismo que vai se articular em torno desse discurso em várias camadas da sociedade, né? Principalmente na juventude. E eu acho que a gente tem alguns outros elementos que ajudam a gente a chegar a essa conclusão, que é o fato de que o novo ensino médio,
que foi a reforma colocada pelo Michel Temer e continuada sob o governo do Lula com o Ministério da Educação do Camilo Santana, tem muitas dessas matérias, muitos desses materiais, muitos dessas referências que falam sobre empreendedorismo, que naturalizam o empreendedorismo, que naturalizam completamente essa lógica de que você precisa empreender, trabalhar para si mesmo, não sei o que lá, mas a gente sabe que em uma dinâmica que produz um discurso de movimento, de trabalho, né, o que quer que seja, mas que existe para mascarar a precarização das forças de trabalho, né? Existe para impedir que se veja o quanto o trabalhador ele está cada vez mais cercado pelas condições concretas, né? E, inclusive, é interessante a gente ver como o pronunciamento do Haddad, no dia 27 de novembro, sobre o corte de gastos e a isenção do IR, também foi acompanhada de uma notícia muito importante, que é o fato de que agora o salário mínimo vai ter uma limitação do seu crescimento real para poder seguir as políticas organizadas pelo arcabouço fiscal, limitando um crescimento de até 2,5%. Então, se em alguma eventualidade houver, por exemplo, um grande crescimento da economia e isso impulsionar o crescimento dos salários acima de 2,5%, isso não vai poder acontecer, porque agora existe esse limite. Então, você está utilizando vários instrumentos para poder destruir essa estabilidade do trabalhador e destruir também esse próprio reconhecimento que o trabalhador tem de si mesmo como trabalhador, né? Ou como pertencente à classe trabalhadora, ou como ligado a essa lógica de consciência de classe, de coletividade, né? Porque no final das contas o empreendedorismo ele acaba pegando muito no coração da galera, num ponto nervoso, e que é verdade, né? E acho que faz sentido superficialmente, imediatamente, que é o fato de que ninguém quer ter patrão. Tá ligado? Ninguém quer ter patrão. Ninguém quer ter chefe, ninguém quer estar submetido a uma jornada de trabalho muito extensa, em que você ganha pouco, em que você tá fudido, não sei o que, não sei o que. Ninguém quer ter isso, tá ligado? Sejamos honestos, né? Ninguém. Então esse tipo de lógica acaba sendo um terreno fértil para essa galera poder avançar. Porque nesse avanço em que eles vão fortalecer, em que eles vão aprofundar essa defesa de, não, seja patrão de si mesmo, né? Seja empreendedor, seja um livre produtor se associando livremente com as outras pessoas, né? Tudo isso é feito para poder precarizar as condições de trabalho e esconder essa realidade. Então você acaba criando um discurso que normaliza essas relações e impede com que haja um questionamento estrutural da economia política. Porque é isso, tipo, para além, enfim, né? Dos impropérios teóricos, né? A gente sabe que tem todas as questões de... Muita gente tá ali falando groselha mesmo, né? De não saber sobre o que tá falando e tal. É muito perceptível como existe parece que gatilhos ideológicos, né? Parece que uma maneira de você fortalecer esse tipo de sociabilidade. E isso é muito triste, né? Isso é muito triste porque mostra também o quanto a gente está sendo submetido diariamente a uma lógica que visa nos transformar em empresas, nos transformar em CNPJs. Tá ligado? Então é essa tentativa de você gerar um empresariamento social. Tanto que o próprio Haddad falou no pronunciamento dele, né? A gente quer que as pessoas ganhem liberdade para empreender. Né? Então, ao invés de você defender um discurso de fortalecimento do trabalhador, você está fortalecendo um discurso de pulverização da classe trabalhadora. Né? E os aparelhos ideológicos da sociedade civil, os think tanks, as organizações de educação como Todos pela Educação, Fundação Lehman, Itaú, blá, 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 tem a intencionalidade exatamente de expandir esse processo. Eles estão interessados nisso, né? Concretamente, objetivamente. E ajudam a tocar políticas no Ministério da Educação. Então, assim, é um processo que não é só a estupidez, burrice, tosqueira das crianças, mas principalmente dos pais, né? Dos pais dessas crianças que estão aí deixando que o filho se torne alvo de chacota na internet para poder sustentar um tipo de discurso,
né? Mas a questão é que eu acho que a gente também precisa olhar para isso como um fato de que isso é cada vez mais comum. Isso está ganhando cada vez mais expansão. Eu recebo relatos de pessoas no meu inbox lá no Instagram que falam sobre como essa ideia de empreendedorismo, de geração de valor, é cada vez mais presente, sobretudo com os estudantes das escolas públicas. Né? Porque num cenário de fragmentação desse mundo do trabalho, de destruição desse mundo do trabalho, muitas dessas pessoas vão olhar para o empreendedorismo como a única saída. Né? E eu acho que essa é a questão, é ver isso como uma saída. Saída do quê? Saída de onde? Da vida precária. Saída da precarização das condições de vida. Só que aí você está transformando todo mundo em empresa, né? Criando uma sociabilização, criando uma forma de enxergar o mundo, de produzir o mundo, né? De falar das coisas, de você ter uma linguagem que está consolidando esse projeto ideológico. Está consolidando esse movimento ideológico. Qual que é esse movimento ideológico? O movimento que visa tentar falar para as pessoas que é ótimo ser empreendedor de si mesmo. Que é ótimo, né? Você virar um empreendedor e você naturalizar e romantizar a precariedade. Trabalhar 10, 12 horas faz parte. Né? Quem quer crescer precisa trabalhar 12 horas. Uma vez eu estava conversando com meu pai. Um beijo, pai. E a gente estava batendo um papo no telefone e tal. E a gente estava conversando sobre produção de conteúdo. E de como hoje parece que existe uma movimentação cada vez mais frequente de a gente precisar trabalhar para trabalhar. Precisa trabalhar para trabalhar. Agora não basta, né? Não que um dia isso tenha sido zerado, né? Ou que tenha alcançado um apogeu, qualquer coisa assim. Mas hoje você precisa fazer uma atividade além trabalho para conseguir trabalhar. Entendeu? Qual que é o nome disso? Precarização do trabalho. Precarização da força de trabalho. É a piora das condições objetivas de trabalho. Por quê? Porque essa força de trabalho é cada vez remunerada de maneira pior. Precisa pagar para ter acesso a serviço público. Precisa desembolsar cada vez mais do seu próprio bolso para viver minimamente bem. Né? Com uma estrutura cada vez mais em frangalhos, né? E aí, ao mesmo tempo, né, em que a gente tem esse processo de empreendedorismo, né, de senhor de si mesmo, dessa coisa que começa a permear a mentalidade, principalmente da juventude, o que você tem? Você tem a produção de condições objetivas e concretas para poder fazer com que esse movimento seja imparável. Qual que é essa condição concreta? Por exemplo, o corte do BPC, que vai atingir as famílias que ganham até 2 salários mínimos. Tá ligado? Tipo, você tá destruindo toda a Seguridade Social. Toda a Seguridade Social. Você está precarizando ela sob o argumento e o discurso de controle de política fiscal. E você está acelerando esse processo de naturalização de que as pessoas vão precisar empreender para sobreviver. E aí, assim, né? É a verdadeira lógica, é a verdadeira vitória da lógica neoliberal, né? Dessa ideia que é muito presente na obra do Friedrich Hayek, que é a forma ideal de organização da sociedade para poder atender às demandas e necessidades das pessoas. Qual que é? O livre mercado. É a implementação da lógica do livre mercado em todas as dimensões sociais. E o que significa esse livre mercado? Esse livre mercado é a verdadeira guerra de todos contra todos. Entendeu? É a verdadeira guerra de todos contra todos. E a pior parte disso tudo é que esse tipo de lógica está sendo sustentado pela hegemonia liberal da esquerda hoje. Tanto que quem falou sobre empreender, filha da puta,
Do nada, pronto. Então, no pronunciamento do dia 27, falou sobre empreender, sobre equilíbrio, sobre eficiência, sobre gestão, né? O que é tudo isso? Tudo isso são formas de como você tenta colocar esses termos e essa gramática do capital, né? Do gerenciamento do capital, da valorização do capital, no léxico comum, na linguagem comum, né? Ou, vide aí, hoje em dia tem muito político que fala, né? A gente teve o João Dória, prefeito aqui de São Paulo, que falava que ele não era político, que ele era o quê? Ele era um gestor, né? Ele era um gestor, ele era um administrador. Ele não era político, ele era um cara técnico. Ele era um cara que vai se articular e se basear em toda essa literatura, em todo esse movimento ideológico, e que vai sustentar esse discurso tecnocrático, né? Tecnocrático por quê, né? Por que a gente fala que é um discurso tecnocrata? Porque se esconde, tenta se colocar de uma maneira que tenha essa noção iluminada do mundo, sabe? Uma coisa tipo, eu sei muito de processos, então isso significa que a aplicação de um receituário, né, de uma técnica, de maneira totalmente impassível de crítica, né? Imagina, o Ministério da Fazenda sabe o que está fazendo, ele é um cara técnico, né? Ele é um cara que tem noção técnica. O Gabriel Galípolo, o futuro presidente do Banco Central, que está votando junto com as políticas de manutenção da taxa de juros, que já está em 11,25%. Vocês ouviram falar de alguma coisa sobre isso nos últimos tempos? Ou não? Entende? É esse tipo de naturalização. É esse tipo de naturalização que faz com que essa lógica, esse discurso ganhe força. Uma hegemonia liberal da esquerda que não apresenta um combate a isso. Pelo contrário, apresenta uma atenuação desse processo, né? Busca amenizar esses danos e inserir eles na lógica comum. Inserir eles na própria forma de como a esquerda vai pensar suas políticas. E aí é complicado. Aí fica complicado. Porque nessa naturalização, em que a gente vê nas crianças coach, no novo ensino médio, nesse avanço, esses são os setores da classe dominante que estão indo pro jogo. Estão fazendo o jogo, né? Estão jogando o jogo deles. Querem mesmo isso. Não é por incompetência, não é por burrice. Eles querem que esse seja o léxico comum. Eles querem que as pessoas se tornem empreendedoras de si mesmos em um cenário de completa devastação econômica, né? Em que a informalidade será reinante, tá ligado? Em que você tem essa insegurança do mundo do trabalho cada vez maior. Claro que eles querem isso, né? Porque isso vai poder significar para eles um aumento do seu lucro, uma desvalorização da força de trabalho, de maneira que a classe trabalhadora tenha que trabalhar mais para ganhar menos, e esse montante de trabalho que está sendo gerado por esse excedente vai para o bolso do capitalista. Vai para o bolso desses caras. E aí, o quanto o discurso coach, e o quanto o discurso empreendedor, né, mas principalmente, eu digo discurso coach, não no sentido pejorativo, não. Não é num sentido pejorativo, não. Mas é vê-lo como um fenômeno histórico, né? Como o discurso coach, ele consegue dar coesão para isso. Porque ele vai produzir muito esse sujeito. Qual que é esse sujeito? O sujeito que venceu na vida. Né? Que contra tudo e contra todos conseguiu se articular e se tornar uma verdadeira pessoa de valor. Tá ligado? E aí essa valorização tá pautada pelo quê? Ela tá pautada pelo sucesso financeiro. Pelo sucesso econômico. Por uma ideia do que é sucesso.
E essa ideia precisa atingir a juventude. Porque aí, essa ideia e esse horizonte vão ser vislumbrados por aqueles que são o futuro do Brasil. Então é isso. Situação complicada, né? Situação complicada. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse tema. Se você concorda, se você discorda. E, enfim, qual é o maior tipo de abobrinha que você já ouviu de uma criança coach. Show? Valeu!